Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Brusque e América Mineiro, Série B do Brasileirão. A gente vê valor aqui no Scalping, under 2,5 nos primeiros 15 minutos e também no lei goleada, porque são dois times que não têm incidência de goleada, dois times com média de gols baixa e a média de gols aqui do América Mineiro e coeficiente de variação combinam muito. Coeficiente de variação abaixo de 0,6 parece ser bastante interessante. Também tem uma leve oportunidade aqui de lei fora, porque o América Mineiro é um time que tem uma média de pontos muito baixa jogando fora de casa, em contrapartida o Brusque já tem uma média de pontos um pouco melhor. Mas vale lembrar, o Brusque está em 15º colocado na condição jogando em casa e o América Mineiro em 11º, tá? Vamos para o outro jogo, Santos e Sport Recife. Santos vem como favorito, modo de 1,72, enquanto o Sport vem como azarão, modo de 5,80. Pode ser uma grande oportunidade aqui para lei fora. E se você quiser confirmar essa tese, a gente tem o nosso painel interativo, onde você consegue selecionar todos os jogos aqui que tem nas ligas e a gente consegue ver. O Santos jogando em casa tem uma média de pontos interessante, enquanto o Sport jogando fora de casa tem uma média de pontos relativamente mais baixa. O Santos tem um coeficiente de variação melhor, então isso reforça a nossa tese aqui de lei fora e parece ser uma odd bastante interessante a 5,80, tá? Outro jogo que a gente vai trabalhar, a volta da Bundesliga 2, o campeonato alemão da segunda divisão. A gente vê valor aqui no over 1,5 FT, no pré-live a gente não vê muito valor, uma odd de 1,21 para a Bundesliga, isso é normal, mas nos primeiros minutos pode ser interessante. O Colônia, ele foi rebaixado da Bundesliga 1, então ele precisa mostrar serviço entrando na Bundesliga 2 para retornar à elite do futebol alemão. Então, over 1,5 FT pode ser uma odd aqui que a gente quer buscar no live, tá? Vamos para o outro jogo, Vitória e Cuiabá. O Vitória vem com uma odd aqui de 2,38, enquanto o Cuiabá vem com 3,60. O Vitória jogando em casa e na classificação geral vem 16º colocado, enquanto o Cuiabá vem numa classificação boa aqui como visitante, né? Uma média de pontos superior ao Vitória, então a gente não vai explorar match odds, mas a gente vê muito valor aqui no lei goleada. Se você acha que é uma odd alta, a gente tem vídeo aqui também explicando, tá bom? Se você não sabe o que é lei e o que é back, a gente faz na Betfair Exchange, que é onde você não vai ser limitado, é uma casa de exchange, não é uma casa de aposta tradicional, onde você compete contra outras pessoas. Então vence quem tem mais informação. Se você quiser conhecer mais a Betfair e quiser abrir a sua conta, a gente tem um link aqui na nossa descrição, nossa parceira oficial, tá bom? Vamos para o outro jogo, Atlético Goianiense e Botafogo. A gente vai explorar a goleada também, lei goleada a 21. Botafogo não tem incidência de goleada, Atlético Goianiense não tem incidência de goleada, mas vale lembrar que são dois times aqui com média de gols acima de 2. E para quem conhece o método lei goleada, se marcou 2 gols, sai fora, não é para ficar até o final. Mas lei goleada parece ser uma odd bastante interessante. Vamos para outro jogo, São Paulo e Flamengo. Também vamos explorar lei goleada. O São Paulo vem bem dentro de casa, uma média de pontos de 2. Enquanto o Flamengo também vem muito bem fora de casa. Então tende a ser um jogo parelho, tende a ser um jogo de não ter muitos gols, então o lei goleada pode ser interessante numa odd de 29 e você fechando no HT, se jogo terminando 0-0 no HT ou 1-0 até para o Flamengo, pode ser bastante interessante, tá? 2-0 para o São Paulo ou 2-1, 2-2, você já tem que sair, tá? Vamos para o outro jogo, Botafogo e Curitiba. Curitiba vem como favorito aqui, a gente vem de lei goleada também. Curitiba é um time que tem uma média de gols baixa, enquanto o Botafogo também tem uma média de gols baixa, dois times com coeficiente de variação abaixo de 1, pode ser interessante aqui, e também o under 2,5 FT. São dois times aqui que têm incidência de gols nos primeiros minutos, mas essa odd tende a cair caso não saia nenhum gol nos primeiros 10, 15 minutos, e aí você consegue pegar uma correção interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo agora, a gente vai falar de Bundesliga 2 novamente, Hertha Berlim e Paderborn. A gente vai de over 1,5 FT, Hertha Berlim, primeira rodada do campeonato da Bundesliga 2, vem querendo voltar para a primeira divisão alemã. Essa odd de 1,17 é muito esmagada para o pré-live, mas se tiver comportamento no live, a gente vê bastante valor. E se você está perguntando por que não tem dados, é a primeira rodada da Bundesliga 2, a gente não vai inventar. A gente tem dados das últimas 10 partidas, mas aí entra amistoso, entra a Copa da Alemanha, coisas que não são muito relevantes, mas pela necessidade de já mostrar serviço na primeira rodada, o over 1,5 FT pode ser bastante interessante. Vamos para o outro jogo, Hannover
e Regensburg. A gente também vai de over 1,5 FT. Já no padrão dos últimos 10 jogos desses times, parece ter bastante valor uma odd de 1,25. Mas, de novo, tem que lembrar que isso daí é a primeira rodada. O Hannover, ele é um time da primeira prateleira do campeonato alemão, né? Normalmente está na primeira divisão do campeonato alemão, está jogando a Bundesliga, e o Regensburg subiu da liga inferior para a Bundesliga 2. Então tende a ser um time que vai ter bastante dificuldade. E o mercado espera que seja uma vitória fácil do Hannover, né? 1,68 de odd. Então, fica de olho nessa odd aqui, pode ser bastante interessante no live. Outro jogo que a gente vai falar, Fluminense e Bahia, eu vou de lei goleada também, essa odd de 5.10 dificilmente vai ficar 5.10 no live, mas pode ser uma odd bastante interessante se ela ficar até 30. O Fluminense precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, o Fluminense não tem tido muitas goleadas, o Bahia também não tem tido muitas goleadas, mas a média de gols dos times aqui parece ser um pouco alta. Então é um lei goleada um pouco mais difícil, porém se tiver comportamento, vale muito a pena você explorar. Outro jogo que a gente vai falar, Atlético Paranaense e Grêmio, eu vou de lei fora. O Atlético Paranaense não vem muito bem dentro de casa, porém o Grêmio vem péssimo aqui como visitante. O último colocado como visitante tem uma média de pontos aqui de 0,25, enquanto o Atlético Paranaense tem uma média de pontos aqui de 1,75 e um coeficiente de variação aqui relativamente baixo. Pode ser um empate, mas o lei, para quem não conhece, caso seja vitória ou empate do Atlético Paranaense, você tem green nessa entrada, tá bom? Vamos para outro jogo, Corinthians e Juventude, eu também vou de lei fora e também lei 2-12. Juventude não marca primeiro na condição, jogando fora de casa em nenhuma vez. Isso daí pode ser bastante interessante para a gente explorar o lei 2-2, tá bom? Vamos para outro jogo, Internacional e Palmeiras. Internacional vem como favorito, a gente não quer explorar match odds, por mais que o Palmeiras não esteja numa fase tão boa, mas o Inter também não vem numa fase muito boa. Em 5 jogos, nenhuma vitória. Nos últimos 10 jogos, nenhuma vitória. Eu vou de lei goleada e também under 2,5 FT, porque o Palmeiras ele tá vivendo uma semi-crise, né? Um time muito vitorioso, que foi muito bem nos últimos anos, mas ultimamente não tem conseguido trazer resultados. Torcida já protestando, então assim, deve jogar um pouco mais atento, sem correr muitos riscos. O Abel Ferreira é bom em fazer isso, então o under 2,5 FT pode ser bastante interessante. Uma odd de 1,65, ela vai cair pelo menos uns 10, 15 ticks aí nos primeiros minutos, pode ser muito interessante. Se sair gol, não adianta ser torcedor, você tem que sair, não tem outra opção, tá bom? Vamos para outro jogo, Novo Horizontino e Goiás, eu vou de lei goleada Novo Horizontino e também lei fora, tá? O Goiás, ele vem em 10º colocado jogando como visitante, tem uma média de pontos aqui inferior a 1, enquanto o Novo Horizontino, ele vem muito melhor fora do que em casa. Mas a média de pontos do Novo Horizontino é melhor que a do Goiás e tem um coeficiente de variação baixo, tá? Vamos para outro jogo, Cruzeiro e Fortaleza. Eu vou de over 1,5 FT e lei Fortaleza. O Cruzeiro vem muito bem dentro de casa, é o segundo colocado jogando dentro de casa, 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 vitórias nos últimos 5, e o Fortaleza vem numa race muito boa, tá? Eu quero explorar essa odd abaixo de 5 para lei fora, que pode parecer bastante interessante. O Cruzeiro tem 3 pontos de média de pontos, né? Coeficiente de variação 0, né? O Cruzeiro não perdeu nenhuma dentro de casa, então pode ser bastante interessante esse lei fora. Outro jogo que a gente vai falar, Chapecoense e Mirassol, lei goleada under 2,5 FT, 2 times aqui com baixa incidência de gols nos primeiros minutos, pode ser uma odd que vai cair. 1,43 para a Série B é uma odd normal, mas é uma odd difícil para você trabalhar no scalping, tá? Você vai ter que ficar exposto 10, 15, talvez até 20 minutos, tá? Mas é uma odd para você explorar a correção do período. Outro jogo que a gente vai falar e o último, Vila Nova e Paysandu. Eu vou de lei Paysandu. Vila Nova vem muito bem dentro de casa, segundo colocado, enquanto o Paysandu vem 14º na classificação geral e 7º como visitante. Média de pontos do Vila Nova 2,56, coeficiente de variação baixíssimo, enquanto a média de pontos do Paysandu é 1 e coeficiente de variação acima de 1, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.